Olá, meus amigos, bem-vindo ao meu canal. Esse vai ser um primeiro vídeo de muitos? Vai depender de você. Quero mostrar para você o fantástico mundo das artes. Para enxergar de forma correta e descobrir coisas incríveis. Quer um exemplo? Estamos vivendo em uma era que os quadrinhos trazem grandes histórias, suspenses, comédias e outros gêneros. Trazem também grandes personagens, né? Tudo isso chama a nossa atenção e faz parte da nossa vida. A partir de hoje, vou mostrar para vocês que encontramos tudo isso em outros tipos de arte, como por exemplo, as pinturas. É isso mesmo. O que torna um filme interessante? Sua história, o diretor, o período que aconteceu aquele filme? Pois é. Na pintura temos tudo isso. Grandes histórias escondidas em uma tela, o gênero utilizado pelo artista, o período que a tela foi pintada, a vida do artista. Vocês vão encontrar aqui várias pinturas com histórias incríveis. E vocês vão ver que a pintura também pode ser algo fascinante, inclusive usado como ideias iniciais até para roteiros hollywoodianos. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre uma grande obra, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Comecei bem, de Albrecht Dürer. Mas para entender melhor a obra, precisamos explicar um pouquinho o momento em que estávamos historicamente falando aí, né? Para entender um pouco do contexto da obra. Tudo isso começou dentro de um período chamado Renascimento Nórdico. Olha que maneiro. Para a gente se localizar, eu vou mostrar para vocês onde se encaixa esse período. Ele está dentro do século XV e XVI, após o período da Alta Renascença. A Renascença italiana, a Revolução Cultural e Intelectual, transformou o mundo das artes dentro desses séculos, né, o XV e XVI. Se espalhou rapidamente pelos países do norte da Europa, né? Mas aí começa a treta. Alguns aspectos do Renascimento eram mais interessantes do que outros. Sabe aquela coisa que o meu é melhor do que o seu? Pois é, assim sempre acontece. Bom, para os artistas nórdicos da Itália, a Renascença foi um tipo fênix, né? Um ressurgimento e principalmente uma descoberta dos ensinamentos da cultura grega e romana. A Renascença nórdica foi inspirada pela Reforma Protestante, que tinha um interesse renovado, né? Pela questão da figura humana, retratar o mundo visível e de forma realista, né? O negócio era muito viajante, né? Esses caras eram muito doidos. Eles foram reconhecidos também pela habilidade de retratar detalhes microscópicos, como a textura de um casaco de pele, superfícies espelhadas, enfim. Os caras eram muito maneiros. Mas peraí, antes de continuar, a gente precisa entender o momento histórico. Aqui vai alguns acontecimentos que estavam rolando nesse momento. Olha o contexto. Em 1494 a 1498, o exército de Carlos VIII da França invade a Itália, dando início à Primeira Guerra Italiana. Isso aí, olha a bagagem que essa obra carrega. Nesse momento, alguns artistas deixam o país rumo ao norte em busca de segurança. Acabou não, hein? De 1526 a 1528, a Igreja Católica deixa de patrocinar a arte do norte da Europa por causa das agitações religiosas. Então na cabeça do artista estava rolando tudo isso aí. Não tem como isso não interferir na obra do artista. Só para terminar o contexto, o Renascimento nórdico foi moldado por outros dois elementos importantes: a técnica de gravura e a Reforma Protestante. Hoje nessa aula, falando de Renascimento nórdico, vamos apresentar Quatro Cavaleiros do Apocalipse, feito por Albrecht Dürer. Ele foi feito em 1948 usando a xilogravura como técnica de impressão. O tamanho dessa obra é de 39,5 por 28 centímetros. Hoje, ela se encontra no Reino Unido. Agora é hora de falar sobre o cara que pintou tudo isso, Albrecht Dürer. Já temos o período, temos o gênero, que na minha opinião é um suspense, um terror, sei lá. E vamos agora saber um pouquinho sobre o diretor, né? O cara que fez. Tá? Albrecht Dürer nasceu em Nuremberg, né? Alemanha. Né? Ele era filho de ourives, ele começou a trabalhar na empresa da família. O moleque tinha muito talento e com o passar do tempo ele foi estudar pintura, né, e gravação no ateliê de outro artista. Dürer viajou e trabalhou para vários editores na Suíça e França.
Voltou para casa em 1494 antes de ir para a Itália, onde ficou impressionado com as obras da Renascença italiana. Ao voltar para a Alemanha, ele decide abrir seu próprio ateliê, dedicando-se a gravuras, e outras coisas. Muito bem, eis a obra do artista, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Ela é muito irada, muito maneira. Agora, vamos como se fosse o filme, dos detalhes. O primeiro detalhe que nós vamos conversar. Dá uma olhada na parte de cima da obra. Tem um anjo aí. O interessante é o gesto desse anjo. Voando em cima dos cavaleiros, está um anjo. A posição dele parece sugerir uma bênção, se você olhar aí. Abaixo dele, a galope, um cavaleiro com um arco mais controverso, É muito louco. Algumas pessoas interpretam essa parte como um personagem destruidor. Outras acreditam que seja Cristo. Essa obra está bem detalhada, em outros momentos. Pedaço número 2. A gente tem um lugar que se chama Boca do Inferno. Olha só. Na Idade Média, o inferno ele costuma ser retratado como um vento, exposto de um terrível monstro representando um Leviatã. Já ouviu esse nome? Pois é. Aqui o inferno devora um homem que usa a insígnia de um bispo e uma coroa imperial, a fim de deixar claro que a morte triunfa sobre toda a humanidade. Seja rico ou pobre, tá todo mundo ferrado. Parte 3 da nossa produção. Em mais um pedaço a gente tem a parte chamada Rosto e o Tridente. Em alguns momentos da história, a morte em geral é retratada como uma foice, mas tridentes e forquilhas também costumam aparecer em descrições do inferno também. Os dois símbolos estão relacionados nessa imagem, dá uma olhada aí. Esse cara ficou também na história porque antes dele, nenhum artista havia expressado o caos infernal em grande escala de destruição causada pelos 4 cavaleiros assim. Para finalizar, vamos falar das balanças da fome. As balanças da fome se agitam ali atrás dos cavaleiros enquanto o quarteto galopa ali furiosamente. E aí, gostou? Se inscreve, dá um like caso tenha gostado. Não sou YouTube, noção se tá bacana ou não. Vamos fazer mais análises de obras, artistas, enfim. Vamos falar de arte. E lembrando que todas essas informações a gente tira aí com bases legais em livros históricos, fontes confiáveis,